ao nosso MotivaCast. Aqui comigo, Edilaine Rodrigues, um podcast de motivação, energia e engajamento para o alcance dos seus objetivos. Hoje eu trouxe um tema muito específico. Esses dias aconteceu algo comigo, que pode acontecer com você aí, empresário, colaborador, que pode deixar um pouquinho a sua energia mais baixa para a realização dos seus objetivos. Como manter a sua motivação diante de desafios inusitados que nos surpreendem durante o nosso dia? Aqueles probleminhas, sabe, que acontecem? Esses dias, ao chegar aqui no escritório, logo pela manhã, tivemos 3 problemas específicos com alguns clientes. E isso realmente consumiu um pouco da minha energia naquele momento. São aqueles problemas que você não esperava que tivesse com alguns perfis, de clientes em relação à sua prestação ali de serviço, que no meu caso é serviço. E são problemas que podem acontecer com vocês. Nós somos uma empresa de treinamento, desenvolvimento e recrutamento e seleção. Então, quando acontece problema, é nesse sentido. Ou com o candidato, ou com o cliente, ou com o parceiro. E sempre vão acontecer problemas. Por quê? Porque a vida não é feita só de algodão doce, A vida é feita de realidade. Então, não vai ser algo sempre assim maravilhoso. Vai ter alguns desafios que você vai enfrentar ao longo do seu dia. E nesse dia especificamente, quando aconteceu isso, realmente me frustrou, gerou uma descarga de cortisol, no meu corpo, que fez com que eu ficasse um pouquinho frustrada e mais irritada. Todo mundo fala pra mim assim, Edilaine, a sua voz, seu tom de voz é muito equilibrado, controlado, graças a Deus, porque isso me ajuda ali nas respostas que eu preciso dar. Mas não quer dizer que ele não diminua a minha energia e até a minha motivação em relação àquele dia ou àquela situação. E a gente tem que entender que a nossa vida, ela é feita de variáveis. Nós não vamos estar no mesmo ritmo todos os dias em relação a várias constantes que acontecem. E é muito também importante entender que o nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger. Então, quando acontece alguma coisa que sai fora do nosso controle, que não estava organizado, que não estava na minha mente preparado, a gente tem uma descarga de cortisol e adrenalina, que vai nos trazer para aquela luta ou fuga. Ou eu saio correndo, ou eu vou ali confrontar com aquela situação. Por isso que é muito importante ter o autoconhecimento, entender claramente qual que é o motivo para a sua ação, qual que é realmente a sua motivação, para que você consiga entrar em equilíbrio. Isso acontece com você ou já aconteceu com você nas suas atividades, no seu trabalho? E eu quero dizer uma coisa, quando você é líder, quando você tem equipe, é muito importante entrar nesse equilíbrio. Por quê? Porque quando essa descarga de cortisol e adrenalina ela acontece com você, se você não tiver uma reação mais rápida, talvez, não precisa ser imediata, porque nós somos seres humanos e entenda isso, ok? Até porque a reação imediata ela pode trazer consequências ou reações que não é exatamente o que você gostaria, e você pode se arrepender em relação a isso. Esses dias atrás teve um problema com meu filho e eu conversando ali com ele no veículo, ele já queria tomar uma atitude, já queria dar uma resposta, e eu falei assim, você vai dar a resposta só segunda-feira. Ah, mas por quê? Eu falei, porque você está nervoso. Quando a gente responde irritado, a gente vai dar uma resposta, claro, na segunda-feira você vai se arrepender. Não é o momento de você dar a resposta agora. Respira, já passou, já resolveu. Quando for segunda-feira, você toma a decisão, e for a decisão mais sábia, mediante os conhecimentos que você obtém. Ele não precisava realmente tomar aquela atitude, porque ele já tinha resolvido naquele momento. Ele queria tomar uma outra ação. Então entenda que toda reação imediata, ela vai ter esse efeito em você. Por quê? Porque realmente saiu fora do teu controle emocional. Então muito cuidado ao ter essas reações. E muito cuidado quando você é líder, Voltando ali que eu estava falando, líder e o executivo de uma organização. Toda a sua energia, ela é repassada para o seu time. Então se a sua energia
energia está acelerada, tende a acelerar o seu time. Se a sua energia ela está ali mais parada, mais tranquila, tende a desacelerar o seu time. Se você está mais feliz, tende a trazer essa influência ali também no seu ambiente. Se você está mais irritado, mais triste, tende a influenciar esse ambiente. Lembre-se que o seu ambiente é influenciado por você. Então você tem que estar sempre ali, a todo momento, à frente, pensando ali nas reações, né, nos comportamentos reativos que você pode ter mediante ao seu comportamento. Edilane, e agora? Eu tenho que estar totalmente, todos os dias, engajado, entusiasmado, motivado, com energia lá no alto? Não é isso, né? Porque a gente realmente tem momentos ali mais complicados. Mas eu tenho que entender como restabelecer, como reconstruir e voltar o meu eu que eu quero realmente ser, ok? Porque a gente tem que também se permitir aquilo que você quer construir. E aí vamos lá, eu quero trazer para vocês alguns perigos, né, de ser reativo. Eu posso ter explosões emocionais, tomada de decisões precipitadas, queda da sua motivação e desgaste mental físico. Toda vez que acontece uma situação em que você tem que tomar uma decisão, vai ter um cansaço físico e mental. Toda vez que você precisa gastar mais energia do que o teu cérebro preparou para você gastar, você vai ter um cansaço físico e mental. Por isso a questão da preparação. Eu falando com uma amiga essa semana, convidando ela para ir numa palestra comigo, e ela falou assim: Edilane, eu não estou na cidade, viajei com meu esposo, com os meus filhos, porque a gente estava mentalmente muito cansados. Por quê? Porque a tomada de decisão todos os dias, né? A gente tem problemas, a gente tem que lidar com problemas diariamente. E eu falo isso para o empresário, para o líder, para você que é colaborador, para você que está no seu lar. Você vai ter que tomar decisões todos os dias. O que fazer para o almoço, como organizar a sua casa. Você vai ter que tomar decisões que horas que você vai ao mercado, tomar decisões de quem você vai contratar para o seu negócio, qual que é o perfil, se eu atendo com urgência, o seu contrato, né, corretamente. E foi uma pergunta que eu tive na última palestra que eu fiz. Se eu concordava, né? Eu tinha que demorar para contratar e demitir rápido. Concordo com essa frase, porém a rapidez, ela não é espontânea, ela não é algo criativo nesse desligamento. É eu avaliar todo o histórico, fazer um feedback, ter a conversa para que eu tenha uma reação, talvez uma mudança ali também de comportamento, tá? As pessoas são moldáveis, tá, gente? Como que eu me protejo emocionalmente para me manter, né, a minha automotivação mediante esses desafios, que talvez não são diários, tá? Por quê? Porque desafios e problemas nós temos diariamente, mas tem problemas que nos tiram do chão e não são eles diários. É aquele dia que talvez você orou mais, né? Esse dia mesmo desse problema foi o dia que a gente fez uma oração em determinada situação, a gente faz que já veio as guerras, né? Lá vem os leões tentando aí aniquilar e trazer mais problemas pra gente, mas a gente vai vencer. Então você precisa dessa reconstrução para que você alcance isso. Como que eu pratico isso? Eu preciso praticar o autocontrole, né? A autorregulação. O que me faz ficar irritado? O que me faz ficar feliz? O que me faz voltar para os meus trilhos? Isso é importante você entender sobre você. Porque a partir do momento que eu consigo trabalhar esse autocontrole, quando vem uma situação que faz eu querer sair, eu vou trazer essa estratégia que faz eu me manter sob controle. Então respire profundamente, faça exercícios de mentalização, escute músicas, assista aquilo que é importante para você, que vai restabelecer a sua energia, seja um podcast, seja um vídeo, seja um filme, seja apenas um videozinho ali no Instagram que de repente restabelece ali a sua adrenalina, ok? Segundo ponto, eu preciso aprender a mudar de foco. Resolvi, respondi, muda a chave. Não quer dizer que você não vai trabalhar isso que foi realizado, mas você não tem só isso para você focar. Então, quando você muda o foco para outra atividade, para outro exercício, você vai tirar essa energia negativa aqui para transmitir uma energia melhor em relação a esse outro objetivo que você tem ali, ou essa outra tarefa
você tem ali para resolver. Ressignifique a situação. A ressignificação ela tem muito a ver com a resiliência, que é a readaptação e você reconstruir situações que pareciam difíceis, né? Quando a gente ressignifica, a gente tira pontos positivos, mesmo diante de situações difíceis. A ressignificação é entender por que aquilo aconteceu, o que eu posso fazer de diferente para que isso não se repita, o que eu posso mudar aqui na minha comunicação, no meu processo, na minha influência, para que eu melhore e essa abordagem para que não aconteça isso novamente, mesmo que a responsabilidade não seja sua, tá bom? Porque muitas vezes a gente entende aquela situação como algo assim, poxa, mas eu não tinha poder sobre isso, não foi eu que causei isso. Mas se teve uma má comunicação e se chegou essa informação para você, eu posso ter uma atitude diferente numa próxima vez, para que isso não se repita. Crie a sua própria âncora de proteção emocional. Eu lembro um dia que muito difícil, complexo, eu estava com um nível de ansiedade. Eu não tenho ansiedade, o transtorno da ansiedade, mas tem dia que a gente está mais ansioso. E nesse dia eu estava realmente com essa descarga maior de cortisol, eu estava mais irritada e mais ansiosa em relação a alguns problemas. Pra te falar a verdade, eu nem lembro quais são. E nesse dia especificamente eu falei assim, eu vou dar uma volta. E eu saí do meu escritório, fui numa franquia aqui de uma amiga minha, fui lá, tomei um chocolate quente, conversei com as funcionárias dela, depois eu fui resolver uns problemas meus pessoais na rua, eu levei mais ou menos em torno de uma hora e meia que eu saí ali do meu ambiente. Quando eu voltei melhor emocionalmente, para que eu pudesse realizar as minhas atividades de sucesso. Porque quando a gente está descontrolado emocionalmente, a gente congela, a gente trava, lembra do luto ou fuga? Houve descarga do seu corpo, ele cansou, a gente tende, muitas vezes a fugir. E aí aquele dia que era para ser um dia de performance, de produtividade, ele acaba sendo um dia improdutivo. E tem atividades que você tem que fazer independente da situação que está acontecendo. Então é muito importante você se dar esse tempo, tá? Para você restabelecer ali o seu emocional. E atenção, né, ao teu autocuidado. Quando a gente fala de autocuidado, tem vários fatores importantes do autocuidado. Sono, alimentação, exercício físico, tudo isso é qualidade de vida. Um passeio com as amigas, um momento de extroversão, né, um momento com a sua família. Tudo isso restabelece o seu emocional e ele te leva a reestruturar suas ações. Então esses momentos de qualidade que você precisa ter com você mesmo, ele é necessário. Sabe, até aquele momento que você vai ali fazer a sua unha, né, para as mulheres que estão aí, que você tira aquela uma hora, por mais que você ainda assim está se conectando ali no celular, às vezes respondendo uma mensagem, resolvendo um problema, é aquele momento seu, é o momento que você sai do seu ambiente normal para que você possa restabelecer essa sua energia. Então, vamos lá. Há luz no fim do túnel. Há como você restabelecer a sua motivação mesmo diante de situações desafiadoras. Agora a gente precisa aprender a trabalhar a nossa mente, os nossos gatilhos que vão nos levar a nos impulsionar, né? E não fazer com que a gente caia mais em relação à nossa vitimização emocional mesmo, tá? A gente conseguir nos colocar naquela bolha emocional e não sair ali de dentro, tá? Então, aprende uma coisa, você controla os seus acontecimentos. Existe uma lei, que é a Lei 9010, que ela fala o seguinte: eu consigo controlar 90% das coisas que acontecem comigo, somente 10% que eu não consigo controlar. Eu gosto de dar um exemplo muito claro quando eu dou treinamento de inteligência emocional, que é assim, eu tenho uma faixa ali de estacionamento, eu estacionei corretamente o meu veículo, ele está estacionado no local autorizado, da maneira que está ali na regra de estacionamento, eu parei correto. Entrei, estou trabalhando ali no meu dia, eu fui no supermercado, de repente chega um carro descontroladamente e bate no meu veículo. Eu tenho controle sobre isso?
Não, porque a minha ação, eu cumpri as regras, o meu comportamento de segurança foi estabelecido. Outra pessoa que eu não tenho controle bateu no meu veículo, é os 10%. Porém, a reação emocional que eu tenho a esse momento dessa batida tem a ver com os meus 90%. A maneira que eu vou reagir a esse momento vai dizer tudo, vai fazer com que eu consiga ter resultados diferentes naquele momento. Eu lembro uma vez no trânsito, estava andando devagar e o cara bateu atrás do meu carro. E eu estava atrasada já era bem no horário certinho. Atrasada não, mas eu estava no horário muito certinho ali de trabalho, já tinha agendamento. Quando ele bateu, veio a frustração. Na mesma hora eu falei, poxa, isso aqui é tão chato, né, gente? Quando você bate um carro em uma rua, você tem que parar, você tem que chamar a vistoria, tem todo aquele caos ali que é causado, né, naquele momento. E eu desci do carro, e o cara desceu do carro também pra ver. Eu falei, poxa, moço, né, como é que você bate atrás do meu carro? E ele já saiu meio frustrado e já fui olhando ali pra traseira do meu veículo. Tinha simplesmente dado um risco preto, né? Porque o para-choque dele bateu no meu ali de trás e só fez o risco. Meu carro era branco, um risco pretinho, não amassou nem nada, só sujou com a tinta. Eu olhei pro risco, eu olhei pra ele e falei assim, moço, tá tudo bem. Pode ir embora que eu vou também. Tem um monte de coisa pra fazer. Aí ele virou assim pra mim e falou assim, tá certo, tá tudo certo, não aconteceu nada. Eu falei, não, só manchou de preto, tá tudo bem, vamos embora, vamos parar o trânsito aqui não. Peguei meu carro e fui embora. Então, muitas vezes a sua reação emocional vai fazer com que você tenha um dia bom ou um dia ruim. Eu poderia fazer ali, xingar o cara, falar que ele não tinha que ter cuidado, porque a minha reação emocional poderia ter sido descontrolada, mas não foi naquele momento. Foi controlada, eu esqueci em segundos do que tinha acontecido, voltei para o meu dia a dia, porque eu precisava ser produtiva naquele dia. Então, entenda que 90% do que acontece com você é determinado por você mesmo. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês já passaram por situações assim, né? Que a gente sempre passa, mas eu espero que vocês se restabeleçam, se reconstruam, que vocês encontrem os gatilhos que vão levar vocês e impulsionar vocês a serem produtivos e darem continuidade na sua energia, na sua motivação. Porque lembre-se, a motivação, ela tem a ver com valores e propósitos. Então você não pode permitir que uma pessoa controle a sua vida. Pegue o controle, tenha autonomia e seja realmente o ator principal da sua história. Muito obrigada, espero que vocês nos sigam aí nas redes sociais, que é o nosso Spotify, Deezer, YouTube e nas redes sociais como Instagram e LinkedIn ali no @edilane.capacete. Até o próximo episódio.